Imagine isto, você gasta a vida tentando se encaixar. Ajusta o discurso, o estilo, as escolhas. Tudo pelo asco da aprovação alheia. Você se curva a expectativas que nem são suas e aos poucos se desconecta de quem realmente é. O medo do cancelamento, o vício em validação vinda de olhares que mudam conforme o algoritmo, você se convence de que seu valor depende de como o mundo te curte. Mas e se tudo o que te ensinaram sobre se importar for um erro? O que te impede de viver de verdade? E se o segredo da confiança, da liberdade e até do sucesso não for o controle, mas o ato radical de soltar? Michel de Montaigne, um pensador lá do século XVI, sacou esse paradoxo antes de todo mundo. Enquanto o mundo desmoronava em guerras, ele se retirou para sua torre não para fugir, mas para aquear a alma humana. Seus ensaios não eram manuais, eram libertações. Sua filosofia é o mapa definitivo para quem quer viver com leveza, autenticidade e paz mental. Montaigne deu um reset no conceito de sucesso e expôs que o caminho para a serenidade é o desapego. Neste vídeo, vamos destravar esse código. Vamos encarar a ansiedade de agradar, o medo do fracasso e a armadilha do controle. Com Montaigne como guia, vamos descobrir o que acontece quando você para de dar importância ao que nunca importou. Desde cedo, somos programados para achar que, se tivermos o controle total, estaremos protegidos. Protegidos do erro, do julgamento, do asterisco faiu asterisco, como se a vida fosse um algoritmo previsível e bastasse esforço, cronograma e neura para manter tudo sob medida. Mas Montaigne, observando a condição humana com clareza clínica, viu o que poucos admitem. O controle é em grande parte uma ilusão. Vivemos numa tentativa eterna de dominar o incontrolável, a opinião dos outros, o futuro, o incerto. Nesse esforço insano, gastamos nossa energia vital, a que deveria estar voltada para criar, para estar presente, para o amor. Montaigne quase morreu num acidente a cavalo e essa experiência o confrontou com a fragilidade bruta da vida. Ele percebeu que nenhum planejamento, nenhuma precaução obsessiva o salvaria daquele acaso. E foi aí que o asterisco insight asterisco aconteceu. Viver não é controlar, é aceitar o fluxo. Ele escreveu, minha vida foi cheia de terríveis desgraças, das quais a maioria nunca aconteceu. Essa frase desarma toda a ansiedade moderna. Quantas crises você já teve por cenários que nunca saíram da sua cabeça? Quantas noites perdeu tentando prever o futuro ou consertar o passado? Quantos diálogos ensaiou esperando controlar reações que nunca vieram? A real é que o esforço pelo controle te desconecta da realidade, te impede de ouvir o que a vida diz agora. E, ironicamente, quanto mais você tenta segurar as rédeas, mais tudo parece sair dos eixos. Montaigne te convida a olhar para essa obsessão com empatia e, gentilmente, soltá-la. Porque a vida, em sua essência, não é um sistema a ser operado, é um organismo vivo, cheio de glitches e surpresas, que só floresce para quem tem a coragem de dançar com o imprevisível. Existe uma força invisível que guia em silêncio quase todos os seus passos, o desejo de ser aceito. Desde criança, aprendemos que validação é o prêmio, o elogio, a sensação de pertencer. E assim, aos poucos, passamos a construir nossa identidade em torno do que agrada o coletivo. Mas Montaigne observou com precisão cirúrgica que esse caminho é um labirinto. Quando vivemos para a aceitação alheia, perdemos o contato com o que é nosso. Ele escrevia para se entender, não para convencer. Não buscava mais autenticidade. E talvez por isso seus textos continuem virais até hoje, porque Montaigne teve a audácia de pensar por si mesmo no mundo que berrava por conformidade. A busca por validação é sutil, goste de si mesmo. Está na escolha do look, na opinião censurada, na camuflagem constante para não destoar do ambiente. Não queremos incomodar, não queremos falhar, mas, ao evitar o desconforto alheio, nos colocamos numa prisão de vidro. E o mais irônico é que essa validação, quando finalmente chega, não satisfaz, porque foi direcionada à máscara que você vestiu, não ao seu eu real. Montaigne propõe outra via, a de se conhecer tanto, de se aceitar com tanta inteireza, que a opinião de terceiros perde o poder de te atingir. Ele te desafia, a quem você quer agradar e por quê? Quantas decisões profissionais, afetivas, existenciais se foram tomadas por medo do julgamento e não por vontade real?
Quando você para de mendigar aprovação, descobre algo raro, a autoaceitação. A partir daí, as relações ficam honestas, as decisões ficam leves e a vida passa a ser, finalmente, sua. Ao contrário do que pensam, desapego não é frieza, não é apatia ou desinteresse. Desapego é clareza. É a sabedoria de separar o que merece seu foco do que apenas te consome. É saber soltar, não porque você não se importa, mas porque não vale a pena se prender. Michel de Montaigne entendeu esse paradoxo. Ele via como as pessoas viviam travadas em resultados, expectativas e avatares idealizados de si mesmas. Como isso gerava uma tensão constante, uma ansiedade corrosiva. Ele não propunha largar a vida, pelo contrário. Propunha viver com fluidez, agir com propósito, mas sem obsessão, amar sem posse, buscar sem se perder. Em seu refúgio, Montaigne escreveu: não por dever, mas por curiosidade, não para ser visto, mas para se compreender. É nesse espaço de não esforço, nesse criativo, que a alma floresce. Quantas vezes você conseguiu algo incrível justamente quando parou de forçar, quando deixou de tentar impressionar? Parece que o universo responde à entrega com harmonia. Esse é o paradoxo do desapego. Quanto menos você precisa provar, mais natural se torna sua presença. Quanto menos você tenta manipular o destino, mais as peças se encaixam. Não é sorte, é presença. É o alinhamento entre o que se sente, se pensa e se faz. É o magnetismo de quem não implora por validação porque já encontrou um lar dentro de si. Montaigne ensina que desapegar é uma forma de poder, um poder sereno, silencioso, que não impõe, mas transforma. Quando você solta o peso de agradar, de controlar, de parecer perfeito, você fica leve para caminhar com liberdade e firme para ser, enfim, quem você é. Montaigne não era um monge nem um herói infalível. Era um cara profundamente consciente de suas falhas e talvez por isso tão sábio. Ele viveu lutos profundos, a morte de 5 dos 6 filhos, a perda de seu melhor amigo Laboete e viu o colapso político de uma França em guerra civil. A dor e a desilusão não o tornaram cínico, o tornaram real. Em vez de endurecer, ele se recolheu, deixou a política, afastou-se do poder e mergulhou na sua biblioteca, um espaço de silêncio, livros e meditação. Ali, entre as vigas de madeira e as frases em latim gravadas no teto, ele começou o que chamou de estudo de si mesmo, não por ego, mas por aceitação. Nos seus ensaios, Montaigne expõe a alma com uma honestidade brutal. Confessa vaidades, medos e incoerências. É essa vulnerabilidade que o torna universal. Ele escreveu: não me retrato por inteiro, apenas como me vejo agora. Essa frase é libertadora. Ninguém é constante, ninguém é lapidado, tudo está em movimento. Aceitar isso é abandonar a armadura. É deixar de encenar uma versão editada de si mesmo para habitar, finalmente, sua humanidade. No mundo atual, onde todos parecem competir por uma imagem de sucesso, coerência e perfeição, Montaigne é o antídoto. Ele nos lembra que ser humano é se contradizer, que mudar de opinião é sinal de vida e que aceitar a imperfeição não te diminui, te liberta. Ao parar de exigir de si um ideal inalcançável, você permite que o real aconteça. A leveza do erro, a beleza da dúvida, a paz de ser quem você é. Montaigne nos entrega uma das lições mais curativas da filosofia. A sabedoria não nasce da perfeição, mas da intimidade com a sua própria imperfeição. Se há um campo onde o desapego revela sua verdadeira força, é nas relações. Montaigne, com seu olhar afiado, observou como viramos reféns uns dos outros, não por amor, mas por medo da rejeição, da solidão, de não sermos o suficiente. Quantas vezes você tentou moldar alguém à sua imagem? Quantas vezes se frustrou porque o outro não respondeu a uma expectativa que ele nem sabia que existia? O filósofo entendeu que o sofrimento relacional não vem das diferenças, mas da nossa tentativa de controlar, prender, corrigir. Ele escreveu com ternura sobre sua amizade com Laboete, uma conexão que não cobrava, apenas era. Uma amizade livre de possessividade foi para Montaigne a prova do que é possível quando amamos sem tentar possuir. Ele propõe um ideal raro, relações baseadas em presença, não em dívida, em entrega, não em domínio. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta segurar alguém, mais essa pessoa escapa. Mas quanto mais você permite que o outro seja, mais ele escolhe ficar.
A liberdade nas relações não significa a ausência de vínculo, mas a recusa de transformar o outro num espelho das suas inseguranças. Montaigne nos ensina que o verdadeiro encontro acontece quando duas almas caminham lado a lado, não por obrigação, mas por escolha. E essa liberdade é magnética. Gera respeito, atração, profundidade. Ela conquista não pela força, mas pela leveza, não pelo controle, mas pela autenticidade. Pergunte a si mesmo, quantas das suas relações estão baseadas no medo de perder e não na alegria de compartilhar? A resposta pode doer, mas liberta. Há um instante silencioso, quase invisível, em que algo dentro de nós finalmente solta. Não é desistência, não é fraqueza. É uma sabedoria que não vem da razão, mas de uma exaustão sagrada. É o momento em que você percebe que não pode controlar tudo, que não precisa se provar o tempo todo, que carregar tantas preocupações não faz sentido algum. Montaigne conheceu esse ponto e é de lá que sua filosofia floresce. A entrega para ele não era passividade, mas uma reconciliação com a vida. Ele propunha uma vida engajada, mas desobrigada de garantias. Ele entendeu que há uma paz profunda que só nasce quando paramos de lutar contra a impermanência do mundo. E essa paz é revolucionária, porque ao soltar o controle você fica mais leve, enxerga melhor, age com clareza e se torna receptivo ao inesperado. O que acontece quando você para de ligar para o que os outros pensam? Você fala com verdade. O que acontece quando você para de buscar a perfeição? Você age com coragem. Quando solta o medo de falhar, você abre espaço para criar, amar, viver. A entrega de Montaigne não era fuga, era presença. Era parar de guerrear contra a realidade e começar a dançar com ela. E aqui está o maior dos paradoxos. Quanto menos você tenta controlar a vida, mais ela parece entrar no seu ritmo. Talvez porque nesse estado de rendição, você finalmente se torna quem é e o mundo responde a essa verdade com harmonia. Montaigne nos deixou um legado silencioso, não de regras ou fórmulas, mas de uma presença mais real diante da vida. Ele nos ensinou que a obsessão pelo controle é o oposto da liberdade, que o esforço constante para agradar é o maior inimigo da autenticidade e que o medo de falhar é, muitas vezes, o único obstáculo real entre você e o que você deseja viver. Ao longo desta jornada, vimos que desapegar não é abandonar, é confiar, é sair do centro do palco e permitir que a vida revele sua própria coreografia. E aqui está o mistério mais bonito. Quando você para de se importar com o que não importa, o que realmente importa começa a florescer. Quando você solta o medo, a coragem aparece. Quando solta a necessidade de provar, surge o poder silencioso de apenas ser. Montaigne não nos pede para mudar o mundo. Ele nos convida a mudar a forma como habitamos a nós mesmos. E quando isso acontece, o mundo ao nosso redor também se transforma. E você, o que está segurando com tanta força que já começou a te ferir? O que aconteceria se por um momento você simplesmente soltasse? Conta aqui nos comentários uma experiência sua com o desapego. Talvez, ao compartilhar sua história, você ajude alguém a também se libertar.